Olá, senhores Vorris, olá, senhoras Vorrias, eu sou Otávio Gaesta, aqui é o Super 8. E hoje, já estão aí no canal as partes 1 e 2 da nossa revisão dos filmes de Sexta-feira 13, que incluem os filmes de 1 a 4. Estão prontos para conhecer o que envolveu os filmes 5 e 6? Um deles é o mais odiado pelos fãs, o outro é um dos meus favoritos. Se brincar, é o meu favorito. Será que é o mesmo filme? Eu vou dizer, mas antes, simbora! Como a franquia parecia ter uma base de fãs sólida e os filmes eram muito baratos, isso estava garantindo lucrativas bilheterias uma atrás da outra. Só que o Jason agora estava morto e os filmes continuavam recebendo críticas pesadas quanto à repetição da fórmula. Para isso contrataram então alguém com uma ideia bacana e diferente, certo? Não exatamente. Eles tinham uma ideia que achavam ser inovadora, que não era tanto assim, e na prática contrataram alguém disposto a fazer o mesmo, só que maior. E por maior entendam, mais sangue e mais peladice feminina. Pois o financiador não acreditado, mas sempre presente, Phil Scuderi, dessa vez convidou para dirigir um cara que não tinha experiência com terror, muito menos slashers, mas filmes de exploitation e pornographics. Danny Steinman era o nome do cara. Sendo assim, ao lado de outro novato na franquia, David Cohen, os dois pegaram um roteiro descartado do filme 3, que Martin Kitrosser tinha escrito, e deram uma remodelada, trocando a sobrevivente do filme 2, a Ginny, que deveria voltar no filme 3, pelo sobrevivente do filme 4, o Tommy, sendo internado numa instituição de saúde mental, onde o bagulho fica tenso novamente nas mãos do assassino impiedoso. E a diretriz dessa vez era muito simples: assustar ou tacar sangue ou tetas na tela a cada 8 ou 9 minutos. O orçamento se manteve ali naquele mesmo patamar de sempre, em torno de 2,2 milhões de dólares, e então, depois de ir e voltar umas 9 vezes para o órgão de classificação indicativa, o MPAA, para conseguirem a indicação de R, pela qual menores de 17 anos podem ir aos cinemas acompanhados por pais ou responsáveis, o filme finalmente estreou nos Estados Unidos em 22 de março de 1985. No Brasil, só após mais de um ano, em 5 de junho de 1986. O plano inicial era ter o Corey Feldman reprisando o papel do molequinho Tommy Jarvis, mas como ele estava ocupado filmando Os Goonies, deram um jeito de só colocar ele numa participação no início do filme, indo até o túmulo do Jason num temporal da boba. Aí ele fica lá encarando até que aparecem dois panacas e ele se esconde. Então os panacas fazem a panaquice de cavar o túmulo e abrir o caixão do Jason, que claro, levanta, benze os dois com uma peixeira, vai em direção ao guri e desce-lhe o gume nele também. Mas era só um sonho do Tommy, que agora tem 17 anos e segue a vida super traumatizado e cheio das neuroses. Então a história agora se passa um pouco mais à frente, em 1989, e como o Tommy vive tendo sonhos e alucinações com Jason, é levado, caladão que só ele, para um lar de jovens problemáticos que é dirigido por esse tio aí, com a ajuda da Larica Manoela. Ah, você deu esse nome porque ela fuma um beck? Não, é só pelo trocadilho idiota mesmo. Lá no asilo, eles abrigam uma cabojada de jovens. Esse casal, que tá no cio e não perde uma oportunidade de dar um fuque-fuque nervoso no terreno dos vizinhos porcos que só falam berrando, uma tia azucrinada e seu filho ceboso. E no lar moram ainda essa paquita, a gótica rebelde, o gaguinho virgem, o cozinheiro, o neto peralta do cozinheiro, esse rapazinho que adora chocolate e um cabra raivoso que não gosta de chocolate. O que a gente só descobre quando ele se enche com essa história de chocolate pra cá e muda a mira da lenha pro molecote e pupilo do Willy Wonka. E eita! Algumas vezes. Bota pra moer o coitado. Tá, essa aí a gente precisa conceder que foi surpreendente. A gente sabia que ia ter o filme todo, mas essa matada sem sinal do Jason deixa a gente... Oi? Como assim, gente? O que tá acontecendo aqui? Eu tô no filme certo? Pois é, eu fiquei passado, fiquei chocado, como esse paramédico aí que deve ter começado no trampo ontem. Depois disso, não demora muito e o aperreio começa a correr solto com dois leques na estrada. Enquanto um tenta fazer o carro pegar, o outro fica dando ordem. Mas o assassino aqui não diferencia explorado de explorador e dá o fim nos dois de forma igualitária. Faz um comer um sinalizador e o outro vai de peixeira no Goga mesmo. Aquele jeito tradicional, né? Um feijãozinho com arroz de vez em quando é bom. Na noite seguinte, sobra pro motorista que trouxe o Tommy pro asilo. Ele tava impaciente demais esperando a cremosa sair do trampo, aí tomou uma machadada no coco porque tava dando gatilho na ansiedade do assassino. Enquanto isso, a teteia lá dentro do restaurante passa pelo clichê do gato troll, mostra os mamar gratuitaço no espelho e quando sai pra encontrar o Tião, cadê o Tião? Tem não. Sabe o que tem? O machadão. E acabou de morte? Nem perto disso. No outro dia tinha um Chico Xereta urubu cevando o casal safadinho no cio, gratinando o canelone no meio do mato e pei no bucho dele. Enquanto isso, os dois num bem bom lá, depois de uma chapuletadinha rápida de 1 minuto, o carinha vai lavar a bilunga no rio, só pro assassino achar a mulher melão orgânico sozinha, com as coisas tudo de fora. E crava ali uma tesoura de jardinagem no meio do zóio e
Creu! Perverso. Logo depois, o Roberval volta das suas lavagens das partes baixas todo se querendo, mas encontra a mina morta e tem nem tempo de se assustar porque o bandido prende ele num tronco e faz um torniquete no seu cabeçote. Tem até alegoria, ele morreu mentalmente pressionado. Mas vocês repararam que até agora eu não falei de Jason pra me referir ao assassino? É porque até onde se sabe aqui, ele foi morto no filme anterior. Então o filme tenta jogar a bola pro lado do Tommy. Porque veja só, ele tá neurótico, tá alucinando, tá lambrando na porrada que enche o saco dele. Faz sentido então que ele esteja também passando gume. Principalmente depois que ele arruma uma encrenca com um vizinho abiscoitado, lasca ali um tabefe e, quando é repreendido em nome de Jesus pela Larica Manoela, sai avoado com mais de 1000. E depois disso o assassino continua escorrendo sangue por aí. Despacha o irmão do Pivete Peralta que só queria liberar um Barroso, mas acabou sendo empalado. A namorada dele que só queria fazer nada de boas. O vizinho azucrinado que tava berrando e correndo com a motoca no quintal porque tomou um supapo e agora tava dando chilique. A mãe dele que tava berrando porque... é só isso que ela sabe fazer. E eu confesso que esses dois são tão insuportáveis que o vilão até demorou pra dar um jeito neles. Mas parou por aí? É claro que não. O maldito assassino tá prolífico que só ele. Então vai pro lá, onde mata o Gaguinho com a cutelada na fuça, mata a Paquita, mas claro, só depois dela mostrar as peitinhas, mata a gótica rebelde, que tava solta na dancinha do robô, mata um dos paramédicos do início, que ninguém mais nem lembrava do sujeito, mata o cozinheiro, mata o tio, dono do lugar lá do asilo, mata todo mundo e deixa só a Larica Manoela e o Peraltinha vivos. Por enquanto, porque ele tenta acabar com os dois também, mas aí vem aquela nerfada de hábito de final de filme, né, que a gente conhece. Larica Manoela e Peraltinha encontram vários corpos no quarto do Tommy, se assustam e saem correndo, achando que é o Tommy, porque tá no quarto do Tommy. O molequito se esborracha no chão, o assassino entra estabacando a porta, eles gritam, fazem alvoroço, se separam, ela brinca de camiseta molhada, brinca de mágica fazendo esse suéter rosa sumir e aparecer mais um pouquinho, ok? E aí, quando ela se vê tete a tete com o desgramado do assassino e tá prestes a tomar uma peixeirada, sabe-se lá onde, o Bacurim de vermelho chega com o trator, continua chegando, tá chegando mais um pouquinho, enquanto isso o bandido segue lá esperando pacientemente e chegou rumando miserável pra longe. Ele se levanta sentindo o golpe e continua perseguindo dentro de um celeiro onde rola esse risca-faca capenga que rende uma motosserrada no braço do vagabundo. E nessa hora quem aparece, meu Deus, é o Tommy. Opa, peraí, que agora embolou. O assassino não é o Tommy? O assassino é o Jason? O Jason é o Jason? Meu Deus, mas como pode? Ele tá morto? Mas calma, que agora o Tommy trava, toma uma lanhada nas tetas, mas contra-golpeia com uma canivetada na perna do inimigo, que levanta de novo, recebe um sopapo, fica prestes a cair, tenta roubar o All-Star do Pivete, mas Tommy arranca sua mão fora, fazendo o desgramado cair nos espetos que estavam ali posicionados estrategicamente para receber o vagabundo embaixo. Rapaziada, não era o Jason, não era o Tommy, quem é esse cara? Você não vai acreditar. Esse aí é o paramédico Roy Burns. Quem? Pois é, um dos paramédicos que veio recolher os pedaços do carinha do chocolate lá do início. Ele era o pai do pupilo do Willy Wonka, que, ao ver o filho todo descompactado, pirou na batatinha e decidiu botar pra moer pra cima de todo mundo que não tinha nada a ver com a história. Pra passar o migué, dizendo... não, tem um psicopata solto na região, matando sem critério. E só não matou justamente quem tinha culpa no cartório, o assassino do filho dele, que foi preso e se safou de boas na cadeia. E olha que inteligente é o álibi dele. Fingiu ser o Jason, que tava morto e enterrado. Enfim, no fim do filme, Tommy tá no hospital e tem um pesadelo matando a Larica Manoela. Aí ele acorda, pega a máscara do Jason falso, que tava ali na gaveta, sabe-se lá por quê. A Larica Manoela chega e ele aparece com a máscara na cara e uma faca na mão por trás dela. Pra que isso? Mais patifaria jogada na tela pra ver se cola. Mas colou? Já já a gente vê isso. Porque antes, tem curiosidades. Ted White, que interpretou o Jason em Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final, foi convidado para reprisar o papel por trás da máscara aqui de novo, mas como ele tinha aquela vergonhinha da franquia, acabou recusando. Anos mais tarde, depois que a vergonhinha virou o orgulhinho, o White acabou se arrependendo. Bom, de qualquer forma, o assassino aqui não é o Jason, mas o paramédico Roy, que foi interpretado por Dick Wind. No entanto, por trás da máscara, novamente precisaram de um dublê. E assim, Tom Morgan foi quem fez tanto o Jason impostor, quanto o Jason real nas alucinações do Tommy. Esse aqui é o segundo filme da série Sexta-feira 13 em que o Jason Voorhees não é o assassino, mas é o primeiro e único em que o Jason não aparece. Sim, porque tudo que a gente vê aqui é sonho ou alucinação. Por isso, a grande surpresa no final do filme é o inverso da maioria dos filmes de terror, porque o que choca não é quem é o assassino, mas sim quem o assassino não é. O subtítulo Um Novo Começo foi definido porque, com a morte do Jason, Tommy deveria se tornar o novo assassino. E, portanto, o final com o Tommy prestes a matar a Larica Manoela não era só pra ser um sonho, não. Inclusive, aqui dá pra ouvir uma variação do da trilha. Aqui virou
que simboliza a mente do Tommy dizendo "mate, Tommy, mate". Se o filme tivesse agradado os fãs, os dois personagens voltariam numa sequência direta, com o Tommy definitivamente agora sendo o assassino. Mas como o Galerê detestou essa ideia de outro assassino, exigiu Quero o Jason na minha mesa amanhã às 10. E assim foi feito, e já já vocês vão ver como é que ele voltou no filme 6. Do elenco, só quem sabia que o paramédico Roy era o real assassino eram Melanie Kinnaman, a Larica Manoela, John Shepard, que fez o Tommy, o dublê Tom Morgan, que interpretou o falso Jason, e claro, Dick Wind, que fez o Roy. No entanto, ninguém estava acreditando na força dessa reviravolta. Eles achavam que o público nem seria capaz de lembrar do paramédico quando o rosto dele fosse mostrado como um assassino. E de fato. Mas aí vem uma sequenciazinha onde o delegado explica tudo bonitinho pra gente entender. O que também não quer dizer que não tiveram pistas ao longo do filme. Tiveram. O foco na cara do paramédico, vendo o chocolatrinha lá desgrumelado, com a trilha, insinuam que tem algo errado ali. Quando o xerife diz que tem um maníaco lambendo o cortador em geral, a câmera corta pro Roy logo em seguida. Quando o Chico Xereta dá pra ver que o assassino grita, sendo que o Jason nunca falou. A máscara de hóquei tem marcas azuis, enquanto a do Jason tem marcas vermelhas. E essa diferença é reforçada aqui nesse filme com as aparições do Jason nos sonhos do Tommy. Quando é atropelado pelo trator, o assassino levanta sentindo muito ferimento no bucho, e quando toma uma canivetada na coxa, sente bem a dor também, enquanto o Jason não costumava se importar com as pedradas que a vida lhe dava. Seguindo a ideia do filme anterior para evitar chamar a atenção durante a produção, Sexta-feira 13, parte 5 foi temporariamente batizado com outra música do David Bowie. A da vez foi Repetition, ou Repetição na tradução. A cara dos produtores era de pau, mas senso de humor pelo menos eles tinham. O mais louco é que alguns atores só descobriram, num filme de Sexta-feira 13, quando chegaram no set e viram o Tom Morgan com a máscara. Outro que descobriu bem tarde foi o John Shepard, que interpretou o Tommy. Ele só sabia que o seu personagem teria traumas severos e que a história se passaria num asilo para jovens com distúrbios mentais. Aí, depois que foi escalado, trabalhou por alguns meses como voluntário no hospital psiquiátrico para se preparar para o papel. E ficou bem desapontado quando descobriu que Repetition, na verdade, era o quinto filme de uma franquia com uma reputação aí que não exigia muito dos atores. A atriz que fez a mulher melão orgânico que morre com a tesourada na cara tem um nome curioso. Deborah Voorhees se chama a moça. Inclusive, foi esse sobrenome que fez ela ser chamada pro teste. Já durante o teste, o que fez ela ficar com papel foram outras duas coisas, digamos, maiores e mais orgânicas. Não que a moça não fosse capaz de atuar, era porque os realizadores não estavam muito interessados em atributos artísticos, e mais em atributos naturais. A carreira dela não foi muito promissora, ela fez mais alguns filmes no ano seguinte, mas depois parou e se dedicou a outra atividade, como ser professora de colegial. Acontece que os molecotes da escola descobriram sua participação picante em Sexta-feira 13, parte 5, e espalharam as imagens. Aí a coitada acabou sendo demitida. E ainda bem pra ela que o MPAA, o órgão de classificação indicativa, exigiu que essa tal cena fosse bem cortada, porque se fosse pelo diretor Danny Steinman, só o trecho do Vucu Vucu teria mais de 3 minutos e mostraria bem mais que tetolas e popote. Inclusive, não foi só com ela que o diretor aproveitou para explorar as peladâncias das atrizes. Ao que parece, ele insistia em tacar nudez até em cenas que não tinham sido programadas para isso. Juliette Cummings, que fez a Paquita, ficou bolada pensando: esse tio aí tá com as ideias meio estranhas. mas decidiu seguir as orientações e mostrar as peitas porque não queria ser demitida. Época saudável do cinema essa, hein? Enquanto outras moças não se importavam muito não e até faziam questão. A própria Deborah Voorhees disse que o diretor sempre foi muito gentil e cuidadoso com ela. Já a Larica Manoela adorou se ver com as faroleiras acesas por trás da camiseta molhada. E tinha até quem se voluntariava pra mostrar os mamá. Sabe a garçonete da tetola gratuita? Foi ideia da atriz se exibir daquele jeito lá. Showtime! Segundo o diretor, ele teria inserido muita nudez no filme pro MPAA focar nisso e deixar passar as cenas sangrentas. E segundo eu digo que acredito. Até porque se foi isso mesmo, não deu muito certo não, porque acabou que a Paramount cortou as cenas mais explícitas e ainda assim o MPAA pediu mais cortes, tanto de violência quanto de peladância. E realmente não dá pra pôr muita mão no fogo por esse diretor não, porque de acordo com algumas supostas declarações do elenco, ele teria passado a maior parte das filmagens loucão de pó, o que fazia ele oscilar entre verbalmente abusivo com parte do elenco e doidão caindo pelas beirolas de um jeito que o diretor de fotografia teve que dirigir certas cenas. Por mais uma vez, o filme bateu o recorde da própria franquia e estirou 19 presuntos ao longo de toda a duração, sem incluir os mortos da sequência de sonhos, hein? Além de, obviamente, também ser o filme com mais nudez na franquia. Olha, depois do mais do mesmo vazio que foi o filme 4, eu confesso que esse aqui
seguiu praticamente na mesma linha. A síndrome do mais e maior atacou com força nos executivos dessa vez, que exigiram ainda mais corpos e exploração gratuita do corpo femininos, e por isso que o filme tá ainda mais cheio de gente aleatória só entrando pra mostrar as peitolas ou morrer, ou os dois. O que esvazia completamente a emoção das mortes, porque só tem personagem oco mesmo. Só o lance do protagonista cheio das neurose que, quando tá chegando no limiar da chatice, é deixado de lado pra alimentar o suspense sobre a possibilidade dele ser o assassino. E esse mistério até dá um certo respiro à narrativa. Porém, a possibilidade de ser o Jason não foi descartada, e para mantê-la de pé até o final, a narrativa acabou apelando a feitos absurdos demais para um ser humano normal. Mesmo que ele apresente certas vulnerabilidades, em retrospecto, o que ele é capaz de fazer aqui não condiz com um ser humano de verdade. E o plano descabrinhado dele, passando um gume geral só para esconder a sua vingança de um filho que ele abandonou, é um negócio forçado com a beleza. E a gente não pode deixar de lado que é o que justamente fez muita gente ficar muito descontente com esse filme, que é ser um filme de Sexta-feira 13 em que o assassino não é o Jason. Facilmente Sexta-feira 13 parte 5, um novo começo, é tido como o pior da franquia. Mas, ao contrário do que muita gente pode pensar, o filme não foi um fracasso não. Encolheu mais um tico em relação aos anteriores, mas ainda assim alcançou 22 milhões de dólares. E como isso foi 10 vezes o valor do orçamento, é claro que segue o baile. Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, foi confiado a um camarada chamado Tom McLoughlin, não McLovin, McLoughlin, que assumiu tanto o roteiro quanto a direção da vez. Para esse sexto filme, a franquia reservou o maior orçamento até agora, 3 milhões de dólares. Claro, desconsiderando a parte 3 com suas filmagens caras em 3D. E depois das críticas pesadas ao capítulo anterior, a grande exigência do estúdio era que o cineasta trouxesse o Jason de volta. Não importa como, só traz o bicho de volta. E assim foi feito, fazendo a série abraçar de vez a questão sobrenatural em torno do maldito. Quem também voltou foi o personagem Tommy, mas dessa vez sai o John Shepard, que não quis retornar, e aproveitando a troca de ator com a chegada de Tom Matthews, de A Volta dos Mortos-Vivos, o filme também deixou o personagem mais falador e sociável. Agora, quem não voltou foram os outros sobreviventes do filme anterior. O gurizinho, interpretado por Shavar Ross, não voltou porque o ator temeu que seu personagem fosse morrer aqui. E Melanie Kinnaman simplesmente não voltou porque os realizadores não viram serventia para a personagem dela. Com gravações feitas em estúdios e no acampamento Daniel Morgan em Covington, Geórgia, as filmagens duraram 40 dias. Sexta-feira 13, parte 6, estreou no Estados Unidos em 1º de agosto de 1986. No Brasil, com aquele atrasinho de costume de quase um ano, chegou em 2 de março de 1987. A história se passa no ano seguinte, em 1990. Jason tá morto há 6 anos e Tommy, agora com 18 anos, ainda segue obcecado pelo sujeito. Então, Tommy foge do hospital psiquiátrico e vai junto com um amigo ao túmulo do assassino porque ele quer se certificar que o bicho tá morto, bem morrido mesmo. Porque 6 anos sem dar as caras depois de ser moído na peixeirada não são suficientes não. Mas mesmo abrindo o túmulo, vendo que o bicho tá só o pó da reborreia, Tommy ainda tenta moer mais um cadinho com um pedaço de grade do cemitério pra atacar fogo em seguida. Como estava prestes a cair um temporal e estava trovejando e repangalejando, desceu um raio cagota no ferro fincado no Jason e isso serviu de desfibrilador para trazer o coisa ruim de volta do inferno, seja lá de onde ele estava. Aí é o que eu falo, podia ter deixado quieto, podia estar jogando biriba uma hora dessa? Podia, mas não. Como dizia o filósofo Clovis Clovis, merda, quanto mais a gente mexe, mais fede. E agora sim o criatura andou malhando lá no inferno e voltou sinistro. Um verdadeiro tanque sobrenatural que ninguém consegue dar conta. E já começa o serviço ali mesmo com um amigo do Tommy, atravessando a mão no corpo dele, arrancando o coração e tacando o morto na cova assim, ó. Tommy tenta atacar fogo no maldito, mas na hora de acender o fósforo começa a chover e só sobra pra ele naquele momento meter um pernas pra que te quero e sair ripado dali. Então Jason pega a máscara que o Tommy levou pra incinerar junto, ajudou totalmente, né? O cara veio de auxiliar do Jason dessa vez. Pega o ferro que ele pretende usar de lança e faz pose pra entrar uma abertura imitando o 007. Olha só, que maravilha. Então agora Tommy chega azucrinado tentando avisar a polícia sobre o que aconteceu, mas você acha que o xerife dá a trela? O carinha já tinha fama de pinel, então chega todo esbaforido cantando aos 4 ventos que tem um maluco doido que o Jason ressuscitou que não sei o que. Aí ainda tenta pegar uma 12, pronto. Acaba sendo jogado no chilindró. Enquanto isso, o antigo acampamento abandonado Crystal Lake está sendo reaberto, mas agora se chama Forest Green Camp. E agora finalmente a gente não só vê monitores treinando e se preparando para abrir o acampamento, mas sim crianças, porque de fato o acampamento já está aberto. O que, além de trazer uma novidade à série, ainda possibilita uma maior
tensão, pois é natural a gente rejeitar a ideia de criancinhas sendo feridas. Beleza, anoitece e enquanto dois monitores estão indo de carro pro acampamento, eles avistam um cabra parrudo no meio da estrada de barro. Tentam voltar, mas não conseguem. Tentam assustar, mas não conseguem. Tentam atirar, até conseguem. O que não conseguem é ferir. E aí já sabe, né? Jason não pensa duas vezes e já empala o carinha. E aí ela tenta cair fora, tenta dar dinheiro, mas o Jason não quer dinheiro. O que ele quer é... Eita cacimba! Na manhã seguinte, os novos monitores do acampamento, incluindo a filha do xerife, vão à delegacia reportar que o casal que devia chegar não apareceu. Tommy, que ainda estava na cela, ouve a parada e tenta explicar que isso deve ter sido obra do Jason. O xerife fica puto, mas a filha dele acha o Tommy um gatinho e se interessa pelo papo, o que deixa o xerife ainda mais puto e decidido a enxotar o Tommy pra fora da cidade. Mas no caminho, o Tommy desvia e vai até o cemitério pra mostrar ao polícia que o túmulo do Jason tá aberto. Mas não tá não, porque o coveiro viu o buracão e, pra não perder o emprego, tratou de tampar o quanto antes, de um jeito que nem percebeu que o amigo do Tommy tava lá dentro. Então o Tommy é enxotado de vez. E você ficou chateado com o coveiro pela irresponsabilidade de tapar um buraco sem perceber o que tava lá dentro? Pois se veste não, que mais tarde ele é punido pelo Jason quando tava caminhando bebaço na floresta. E sobrou até pra um casal que tava de bobeira ali fazendo piquenique. Jason não quis nem gastar machete, foi de uma vez só nos dois, assim, ó. Eita! No meio disso ainda tem umas ceninhas aleatórias de uma galerinha brincando de paintball, um negócio com um tom completamente bobão e descolado do resto, que só serve pro Jason arrumar uma machete novinha em folha. E claro, voltar à forma matando 5 integrantes dessa trupe. Mas então os monitores dessa vez não vão se dar mal? E nem se preocupe, porque vão sim. Tá lá um casal no bem bom dando uma bimbadinha no furgão. E aí, claro, o Jason chega pra atazanar. Arranca o cabo de energia do furgão, fazendo o casal sair pra checar. Aí eles voltam pro furgão, dão a partida, vão embora, mas o Jason tinha entrado lá e imprensa a cara da Zezé de Camarga na lataria do carro. Depois, espeta o mancebo enquanto ele estava dirigindo, causando uma capotagem bem filmada que dá gosto. Mais tarde, o Jason começa a sondar o acampamento, deixando essa menininha muito apavorada. Aí os monitores tranquilizam ela, só pra logo em seguida perceberem que a menininha tinha razão em estar apavorada. Pena que não deu nem tempo deles se arrependerem, já que a Chitãozinha ia decapitada na mão e a Chororó havia pintura de parede. O que será que ele fez aí? Eu não sei, mas não foi bonito não. Nisso, Tommy telefona pra delegacia pra dizer que tem um plano pra pegar o Jason. Mas quem tá lá e atende é a filha do xerife. Então, sem levar muito a sério ainda essa telengotenga, ela vai apanhar o Tommy porque queria, na verdade, era dar uma lambida na cara dele e outras cositas más. Mas, nessa hora, a polícia começou a encontrar o rastro de sangue do Jason e tava achando que era obra do Tommy. Aí eles encontram o Tommy com a loura, prendem o Tommy, ela solta o Tommy e finalmente vão pro acampamento, onde a polícia tinha acabado de chegar e já estavam percebendo que a história do Jason era mais verdadeira do que eles queriam acreditar. Aí vem um polícia e pá, toma uma dardada na cabeça. Vem outro e pei, toma uma esmagada no coco. O xerife até tenta acabar com a seiva do bandido com uns bons tiros de 12, mas o peste teima em se levantar toda hora. Toma um tiro, levantou. Toma outro tiro, levantou. O bicho não dá descanso. E agora, ao ver que o Jason tá indo em direção à sua filha, o xerife se joga nas costas dele, tenta dar um sarrafo, mas o Jason dá uma invertida porque aprendeu jiu-jitsu lá no inferno e acaba dobrando o xerife que nem pedaço de papelão. Pensa numa coisa horrorosa. Agora a loura, vendo que o bagulho tá tenso de verdade, ajuda o Tommy a pôr seu plano em prática, que consiste em prender o Jason numa corrente amarrada numa pedra e afogar o bicho no lago. Mas o Tommy é arrastado junto e acaba se afogando também. Então a loura mergulha no lago e quando tá tentando salvar o Tommy, o Jason agarra no pé dela, no que ela tem a ideia de ligar o motor da lancha e com a hélice no pescoço do Jason. Tinha que ser assim mesmo, porque se ele humano tem força pra levantar o próprio corpo numa corda quando tá enforcado, aqui seria só ele puxar a corrente pra baixo pra tirar o seu corpo e se livrar. Pra fechar a régua e passar a conta, a loura ressuscita o Tommy e fim desse capítulo, porque o Jason mesmo, esse vai seguir com a sua sina de matar gentes. Agora vamos lá para as curiosidades. Mais uma vez, o intérprete do Jason por trás da máscara foi trocado. As filmagens começaram com as cenas do paintball com Dan Bradley no papel, mas o ator e dublê tava meio cheinho de um jeito que não combinava com um morto-vivo enterrado há alguns anos. Aí, vendo o resultado do primeiro dia de gravação com aquele corpinho parrudo, os produtores decidiram mudar e fizeram uma escolha improvável. Contrataram um cara de 1,90 m chamado CJ Graham, que era um gerente de restaurante de 29 anos, sem experiência como dublê, mas como ele era um ex-fuzileiro naval, deu conta
conta do recado por saber receber ordens e executar acrobacias. É bem curioso que o Tommy tenha encontrado o Jason enterrado, assim como aconteceu no sonho que abriu o filme anterior. É que nesse mesmo filme 5, mais à frente, é mencionado que o Jason foi cremado. Bom, para as coisas se encaixarem, essa pessoa que falou isso estava errada. A propósito, o raio que traz o Jason de volta é inspirado na descarga de energia poderosa que faz o monstro de Frankenstein ganhar vida. Enquanto a forma objetiva e dura do Jason, que finalmente não corre mais, no máximo anda rápido, tem uma coisinha de T-800 de Exterminador do Futuro e também um pouquinho de Frankenstein. A música tema desse filme 6 foi co-escrita e performada por Alice Cooper e se chama He's Back, The Man Behind the Mask. Ela toca durante o filme, assim como outras duas músicas do roqueiro, mas se você quiser ver e ouvir, tem o clipe completo aqui no YouTube. Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, é o primeiro e único filme da série que não expõe as peladices do povo. Nada. Zip. Zero. Tem nem um mamilinho polêmico. É que o diretor, Tom McLoughlin, simplesmente não viu necessidade disso. Não que os produtores não tivessem tentado, eles queriam que Darcy DeMoss mostrasse as tetolas na cena de nhanhagem, porque acreditavam que essa era uma das marcas da franquia e temiam que o público sentisse falta. O diretor ficou meio constrangido, mas acabou pedindo à atriz, que dizia não ser contra nudez, mas que tinha ficado incomodada com a surpresa fora dos planos e peitou a recusa. E essa seria a segunda vez que ela fez isso pra essa franquia, já que havia feito o teste pro filme 5, mas teria desistido do projeto quando o diretor de lá, o Danny Steinman, supostamente pediu para que ela mostrasse as peitas durante o teste. Fato é que aqui no filme 6 ela recusou, seguiu no filme direitinho e o diretor se acertou com os produtores depois. A última cena a ser filmada foi a capotagem do trailer. O diretor, Tom McLoughlin, estava com um furifício na mão durante as filmagens, pois só podiam fazer uma tomada e a manobra ainda causou um risco danado para o C.J. Graham, o intérprete do Jason, que estava lá dentro. Eu só não entendi o que é que ele estava fazendo dentro do trailer, porque nem é visto no plano externo. Além do fato dele ser um dublê de improviso e por instinto. Não era melhor botar alguém mais especializado em fazer manobras automobilísticas? Felizmente deu tudo certo e ninguém saiu ferido. Mas ó, esse não foi o único perigo que aconteceu aqui no filme não, hein? Outro caso foi quando o Jason ataca a mulher no fusquinha com a lança. Ele tava mirando no banco do motorista porque ela se jogaria no banco do carona. Mas quando a lança bateu no para-brisa, mudou a trajetória e passou um fino da atriz Nancy McLoughlin, que era esposa do diretor. Esse sexto filme tem várias referências a outros filmes de terror e pessoas ligadas a eles. Mencionam a Cunningham Road, em homenagem a Sean S. Cunningham, o diretor de Sexta-feira 13 e criador da série. Mencionam uma mercearia chamada Karloff, em homenagem ao famoso ator de terror Boris Karloff, que interpretou o monstro de Frankenstein. Mencionam uma cidade chamada Carpenter, em referência ao cineasta John Carpenter, diretor de Halloween. Tem uma personagem chamada Cissy, talvez em referência à atriz Sissy Spacek, de Carrie a Estranha, e a menininha que vê o Jason e fica apavorada é Nancy, e poderia ser uma referência à protagonista de A Hora do Pesadelo, mas o diretor roteirista disse que homenageou sua esposa mesmo. Ah, e claro, não podia esquecer, durante a produção, a música do David Bowie escolhida para batizar esse filme foi Aladdin Sane, que carrega o trocadilho Aladdin Insane. Ela é escrita como se fosse Aladdin são, mas na pronúncia acaba parecendo um rapaz insano, o que é uma referência ao Tommy. Como a gente já viu aqui na primeira parte do nosso Revisando a Franquia, o Crystal Lake fictício fica em Nova Jersey. Porém, na vida real, existe um Crystal Lake em Minnesota. E se você decidir fazer um mergulhinho lá, não se assuste se vir um Jason acorrentado. É que em 2013, um mergulhador chamado Curtis Lar decidiu colocar um manequim do Jason acorrentado em tamanho real para assustar outros mergulhadores. E a contagem final de corpos de Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, é 19, igualando o recorde do filme anterior. Isso porque mesmo depois de finalizado, um dos produtores exigiu mais mortes. Aí lá foi o diretor providenciar isso, incluindo a morte do zelador do cemitério e do casal do piquenique. Ah, e nesses 19 eu tô contando o Jason, tá? É aquela regrinha que a gente usou, né? Ele ressuscita, mas pra isso ele precisa ter morrido. Perceberam como a trama dessa vez pareceu mais amarradinha do que o de hábito? Não é só o Jason passando o facão em todo mundo. Muito disso se deve ao fato de, pela primeira vez, a trama não ser sobre jovens genéricos fazendo coisas que ninguém se importa até serem finalmente atacados. Aqui tem um arco interessante voltado à caçada do Jason, com personagens, no mínimo, simpáticos. E a problemática do cara falando uma coisa que é absurda, mas ele tenta fazer convencer e acaba parecendo que é mais louco ainda. Claro, ainda tem muitas vítimas ocas, pegas desprevenidas, de um jeito até inchado à força pelo estúdio, que queria mais ataques, como eu já falei, o que fez com que o cineasta precisasse enfiar momentos desconexos ali na meiota, mas pelo menos as coisas aqui acontecem de forma mais crível. Os gritos das vítimas são ouvidos para quem tá em volta, e as mortes geram consequências no desenrolar dos fatos. Já nos outros filmes, o povo morre e fica por isso mesmo. Pois é,
Pra mim, Tom McLoughlin foi o primeiro criador nessa franquia que parece saber o que tá fazendo e com uma mínima sensibilidade pra entender que a alma dessa série de filmes é mais galhofa do que os realizadores até agora foram capazes de reconhecer. E assim o roteiro dele brinca com rimas entre os cortes, falas que se comunicam e se completam através da troca de cenas. You've gotta be kidding. You gotta be kidding. Uma boa dose de metalinguagem e referências zoeiras, o que são coisas que ajudam na fluidez e na diversão sem atrapalhar o terror necessariamente. E quando a gente olha pro Jason, o bicho aparece ainda muito mais mortal, brabo e tenebrildes do que um dia já foi. Sem falar que esse filme consegue ser realmente assustador e faz algo que eu não lembro ter sentido na franquia até então: temer pelo destino dos personagens. Ameaça que é conseguida através da construção das cenas mesmo, porque nem violência extrema esse filme teve, e nem nudez. Mas não fez a bilheteria voltar a explodir, não. Ela continuou caindo mais um tiquinho com 19,4 milhões de dólares. Tá ficando difícil pro Jason, hein? E aí os executivos se puseram a pensar: Acho que tá na hora de viajar na maionese. E como eles fizeram isso? Bom, a gente vai ver na semana que vem, senão eu não consigo dar conta não, gente. Esses vídeos aqui dão muito trabalho, tem que ser um por semana mesmo. A gente se vê lá. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa série, dá uma olhada na parte 1 e na parte 2. E também, se já viu, tem também o Evil Dead já nessa remodelagem aqui, isso, bacana. Valeu!